algo acontecer e o meu mundo inteiro desabar. Bom dia a todos os irmãos, aos amados e amigos que estão neste momento se achegando para acompanhar, para participar de mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia de adorar o Senhor, dia de entregarmos a primazia a quem é de direito. Neste momento, eu convido você a estarmos orando ao Senhor uma oração de ação de graças, em agradecimento pela semana, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus, Santo e Eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que são infinitas. Ó Deus, nós queremos agradecer pela tua fidelidade, porque ainda que nós não sejamos dignos nem fiéis, o Senhor é fiel para com cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque nós não merecemos tão grande amor, ó Deus, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor escolheu cada um de nós, ó Deus, para honrar, para amar. Ó Deus, eu agradeço o Senhor pela vida de cada irmão neste momento, pela vida de cada pessoa que está, Senhor, nos acompanhando. Ó Pai, que o Senhor esteja assim abençoando a cada um em particular nessa hora. Ó Deus, suprindo as necessidades de cada um segundo a tua infinita misericórdia. Pai, nós queremos te agradecer pela nossa família. Nós queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta semana que o Senhor nos concedeu. Porque se estamos aqui, Senhor, vivos neste momento, porque aprove ao Senhor, meu Pai, nos conceder mais esta rica oportunidade. Obrigada, Senhor. Desde já, Senhor, já coloco na tua presença essa semana que está se iniciando. Seja conosco e por nós, Senhor. Continua nos sustentando, nos abençoando, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço neste momento. Toma a primazia, Senhor, de tudo que será realizado, ó Deus, dos cânticos, orações, Senhor, logo mais a escola bíblica dominical, que nós viemos aprender, Senhor, para colocar em prática, ó Deus. Que o Senhor possa estar se nos capacitando, não só o nosso entendimento, mas também a disposição para praticar as tuas ordenanças. Assim eu te agradeço mais uma vez por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nesta hora eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 11, 33 a 36. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36, que iremos, na verdade, ler um hino de louvor a Deus é o título. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ao nosso Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Estaremos assim cantando 2 hinos neste momento. A Ele a glória, e em seguida nós iremos declarar que não há Deus maior do que o nosso Deus. Cantemos ao Senhor com alegria. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Que assim seja, que tudo que o Senhor criou seja verdadeiramente para a honra e para a glória dEle. Mais uma vez nós iremos ler a palavra, faremos a leitura da palavra em Efésios. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6. É um texto bem conhecido, de 10 a 18, que fala sobre a armadura de Deus. Precisamos nos fortalecer e precisamos estar vestidos com a armadura do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis,
depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, nos últimos dias nós precisamos colocar mais força ainda para estarmos firmes, para permanecermos firmes na presença do Senhor. Pois como estamos passando por momentos difíceis e nós estamos vendo, que precisamos colocar uma força maior, porque estamos distante do corpo, estamos no momento separado em corpo, mas junto em espírito, e esse é um momento muito perigoso em que muitos se esfriam. E precisamos estar atentos, precisamos usar a palavra como nunca usamos antes. Precisamos orar mais, como nunca oramos antes. Precisamos mais de Deus, como nunca precisamos antes. E por isso, nós estamos aqui na presença do Senhor, aqui pedindo, intercedendo por você que está aí do outro lado. Precisamos também das orações dos irmãos. Precisamos orar um pelos outros. São tempos difíceis e como a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes do mal nas regiões celestiais. Portanto, precisamos ser guerreiros prontos para a batalha o tempo todo e em todo o tempo. Que assim permaneçamos firmes na presença do Senhor, como o versículo fala que depois de termos feito tudo, ainda temos que permanecer firmes na presença do nosso Deus, porque Jesus está voltando. E precisamos usar a nossa fé. E neste momento, é um momento que precisamos, assim, colocar a nossa fé em ação com toda a força. E nós sairemos melhor, sairemos pessoas, servos melhores de toda essa situação difícil que estamos vivendo. Rompendo em Fé é a música que nós iremos cantar neste momento. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Oh,
Deus. Irmãos, agora vamos para 2 Coríntios, para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, são 2 versículos, 3 versículos, de 6, na verdade são 2 versículos, 6 e 7. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Semeando com generosidade. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Neste momento, irmãos, vocês podem estar trazendo seus dízimos e suas ofertas, e colocando neste momento, nesta hora, onde nós estaremos cantando uma música, e logo em seguida, nossa irmã Zilda vai estar fazendo assim uma oração de dedicação dos nossos bens e também das nossas vidas. O Senhor, que é o nosso coração, com certeza não é o bem material que Ele quer, mas o Senhor, Ele reconhece cada atitude. E Ele ama aquele que dá, aquele que entrega, aquele que devolve com alegria no coração. E Ele sabe o que tem no meu, no seu e em nossos corações. Então vamos honrar o Senhor, porque quem honra o Senhor também será honrado por Ele. Pelo poder da tua palavra, tua promessa em mim se cumprirá, pois o Senhor
Esse é o nosso Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor, consagrando nossos dízimos e ofertas, como também a nossa vida para o serviço do Senhor. Então você aí em casa, não é, já com seu envelope, apresente nesse momento de oração, apresente ao Senhor, e depois, então, em outro momento, você pode vir aqui o templo, a casa do tesouro, né, para depositar a sua oferta, o seu dízimo, para o sustento do reino de Deus aqui neste lugar. Não esqueça também, não é, você podendo, traga 1 quilo de alimento, não é, para suprirmos as necessidades dos nossos irmãos, do nosso próximo, tá bom? Nós, desde já também agradecendo a Deus pelos os irmãos que completaram idade nova, não é? Vamos ver aqui se eu consigo lembrar de todo mundo essa semana. Ainoã, e Juan, Mateus, né? Acho que foram esses 3, né? Dia do artesão, não é? Pronto. Então, nossos parabéns, o nosso abraço ao nosso irmão Miro, representando todos os artesãos do nosso município e do nosso Brasil, né? Que vocês sejam cada dia abençoados e capacitados pelo Senhor para essa obra tão linda, né? Que é o artesanato. Então, vamos estar orando, né? Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, viu? Mas eu estou assim, bem, muito esquecida. Vamos orar então. E você que fez então aniversário essa semana, esteja apresentando a sua vida ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grande bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, que não merecemos, mas tu és tão misericordioso para conosco. E essa é a nossa gratidão, Senhor, a ti, por tão grande amor, por tão grande bondade. Pai, nesta hora também nós te agradecemos pelos teus servos que pôde nesta manhã apresentar a ti, está apresentando a ti os seus dízimos e ofertas, como também a sua vida, Senhor, dedicando a sua vida para o serviço do reino. Ó Deus, nós te agradecemos pelo o dia do artesão, que tu possas abençoar cada um, ó Senhor, dando cada dia mais capacidade, inspiração para fazer o melhor, porque tudo o que fazemos aqui, fazemos para ti, Senhor. Ó Deus, sustenta os nossos oleiros ali em Maragogi-Pinho, ó Deus, nesse momento difícil, ó Deus, é a renda que eles têm, ó Deus, entre com providência, abençoa cada um deles de forma especial. Pai, nós queremos te agradecer pela semana que tivemos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela nossa família, pelo bem maior que tu nos deixa aqui na terra, que é a família, a nossa gratidão e a nossa súplica, que a tua mão poderosa continue sobre nós, que a tua graça nos cubra a cada dia. Ó Deus, e que estejamos guardados e protegidos por ti, e fazendo, ó Deus, do nosso lar um altar de adoração a ti. Muito obrigado por todas as bênçãos. E, ó Deus, agora te suplicamos também pela EBD, que vamos, ó Deus, assistir agora, que vamos participar. Ó Deus, toma as tuas filhas que irão ministrar nesta manhã, que elas sejam ricamente dirigidas pelo teu Santo Espírito. É a nossa gratidão, nosso louvor. Também já te pedimos, ó Deus, pelo mensageiro da noite, o pastor, ó Deus, que vai estar pregando, o pastor Wilson Guimarães, que ele seja também, ó Deus, totalmente dirigido por ti, em nome de Jesus, amém. Vamos abençoar os nossos aniversariantes, né? Lá. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém. Então, nossas irmãs vão estar ministrando nesta manhã e à noite, não é como eu orei, mas vai estar pregando o pastor Wilson Guimarães, né? Ele é do Paraná, mas vai estar conosco virtualmente, não é? Trazendo a mensagem de Deus para a nossa vida. Então, não é? Vai
aí espalhando, vai convidando, porque Deus tem uma palavra especial para as famílias, mais uma vez, para as famílias desta igreja, para as famílias dessa cidade e aonde estivermos alcançando a nossa voz, não é? Receba do Senhor à noite, às 19 horas estaremos começando o culto. Graça e paz, amados irmãos. Bom dia, bom domingo. Que bom podermos estar aqui. Não é, irmã Ionan? Com certeza, irmã Edilene. É, irmã Edilene. Bom dia a todos que nos assistem, aos irmãos da PIBA, aos irmãos de outras igrejas, a você, amigo, querido, né, de outras denominações que nos assistem. Um bom dia e a graça e a paz do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos, também nós todos que estão nessa manhã de domingo nos ouvindo, que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando-nos e guardando-nos hoje e sempre. Amém. E eu quero também, desde já, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com minhas irmãs, contribuindo no estudo da EBD e também, não só contribuindo, mas também aprendendo da palavra de Deus. É verdade. É verdade, irmã Edilene, como você disse, aprendendo. Não é? Nós não somos tão suficientes, não é? Não sabemos tanto ao ponto de acharmos que nós não precisamos aprender da palavra de Deus. Né? O livro de Osés diz: conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Eu sou assim, muito apaixonada pelo estudo da palavra de Deus. Eu gosto de estudar a palavra, gosto de estar junto com os irmãos, porque é um momento muito rico. Nós repartimos, não é, o conhecimento e aprendemos muito mais da palavra de Deus. Com certeza. Nesta manhã, as irmãs já fizeram a saudação, né? Mas nós queremos também dizer aos irmãos, lembrar, né, que tem muitos envelopes aqui na igreja, né, da família, a serem preenchidos. Né? Eu, de vez em quando, venho e encontro mensagens no meu e fico feliz. E estou guardando as mensagens para a minha família e levo para casa, chego lá, leio com a minha família. Muito obrigada, viu? A família que tirou a minha família, eu estou feliz. E estou feliz também com a família que eu tirei, certo? E gosto sempre de colocar algum bilhetinho, certo? Irmã Edilene, eu vi aqui visitando, né? Visitando também por aqui, né? Já visitou sua família? Já visitei minha família, já coloquei os recadinhos. Muito bem. E gostei de receber, que eu também olhei ali, né? Fui ali pescar meu envelope e graças a Deus recebi um também. Tá bom. Ok, então vamos pensar nesta manhã sobre a lição número 5, irmãos. O título é O Senhor da Vida. Se já não bastasse Jesus ser o Senhor dos milagres, transformar a água em vinho, parar a tempestade, multiplicar pães, dar vista ao cego de nascença, agora Jesus fazendo reviver um homem que há 4 dias estava morto, o seu corpo já cheirava mal, e agora ele vem para fazer reviver um homem. Então, as afirmações de Jesus, que Jesus fez a respeito da sua natureza humana e da sua missão, ativaram ainda mais o ódio dos fariseus para com ele,
que inclusive pegaram pedras para apedrejá-lo. E os irmãos sabem que eu gosto muito de fundamentar na palavra, e eu gostaria, meu irmão, que você voltasse lá para o texto de João, no capítulo 8, do versículo 53 até o versículo 59, para a gente entender, porque esses milagres de Jesus são sequenciados, não é? São sequenciados. Então, para a gente entender por que Jesus se retira da cidade. Por que ele estava distante quando o seu amigo Lázaro morre? Observe o que diz o texto, versículo 53 do capítulo 8, diz: você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Isso foram os fariseus dizendo para Jesus. Para Jesus, depois que Jesus tinha falado sobre a sua autoridade, dizendo que é a luz do mundo, naquele encontro dele com a mulher samaritana. Então, no versículo 54, Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, eis a razão porque Jesus sai, não é? Sai da cidade. E depois, inclusive, que ele encontrou o cego, que ele curou o cego, certo? E ele foi para o outro lado do Rio Jordão. Enquanto estava lá, seu discípulo Lázaro, seu amigo Lázaro, adoece gravemente, né? E suas irmãs Marta e Maria mandaram avisar a Jesus da doença do irmão delas, né? Que era Lázaro, né? Ok. Então, aconteceu a morte desse amigo de Jesus. Foi isso, irmã Iona? Foi isso, aconteceu a morte desse amigo. Eu tenho até uma tradução bíblica, quer dizer, em algumas Bíblias, tem o tema, né, do início do capítulo. E esse capítulo 11 de João, que é o capítulo que nós estamos tendo esse estudo, diz assim: a morte do amigo Lázaro, né? E a gente sabe que a família dele tinha quem? Maria, Marta e Lázaro. E na casa deles era justamente aquela casa que Jesus encontrava o aconchego, né? O aconchego de uma amizade, né? Tinha prazer. Tinha prazer em estar. Ele podia descansar das tensões que o ministério dele, né, acarretava. Porque a gente tem que lembrar, irmãos e queridos amigos que nos assistem, né, que Jesus ele veio em forma humana. Então ele sentia dor, cansaço, fome, sono, né? Ele sentia tudo isso que nós sentimos hoje. Então, ali naquela casa era onde ele podia também encontrar esse descanso, né? Além da amizade e do amor que eles sentiam, né? Marta, Maria e Lázaro, eles criam em Jesus. Eles tinham Jesus como Senhor, não só como amigo, mas principalmente como Senhor. Eles acreditavam que Jesus era e é o Messias, que a gente tem que falar de Jesus antes e hoje, porque, né, ele é presente. Então, eles acreditavam que Jesus era o Messias e é o Messias. Eles acreditavam em todas as coisas que Jesus fazia, os milagres, eles não duvidavam, né? Então, quando as irmãs tentaram, né, ou melhor, avisaram a Jesus
E eu gostaria de fazer essa leitura com vocês, para a gente entender melhor e conversar melhor sobre esse estudo. No capítulo 11, o primeiro versículo, ele diz o seguinte: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele teu amigo que o Senhor ama. Mas só que, como os nossos pensamentos, lógico, nunca serão iguais aos do Senhor. E no caminhar de Jesus, tudo que ele fazia era proposital. Ou seja, ele tinha um fundamento em tudo que ele fazia. Então, como ele era e é Senhor, ele sabia da enfermidade de Lázaro, então ele usou aquele momento para manifestar a glória de Deus. E ele diz no versículo 4, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por isso que nós temos que entender, né? Aqueles que não entendem, comecem a entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Com certeza. O nosso pensamento não é o pensamento de Deus. E quando às vezes a gente vê uma circunstância que aos nossos olhos é impossível, nós temos que acreditar na providência de Deus. Porque em tudo ele tem um propósito. Nós falamos de Jesus que ele era, mas que ele ainda é. Né? Ele é o primeiro e o Glória último. a Deus. Né? Nós temos que falar dele no presente. Então a gente está aqui com um livro que também é histórico, mas também é super atual. Né? Jesus ele está no nosso presente. Então, a gente, partindo dessa visão que ele tem um propósito em tudo, por isso que ele demorou. Ele demorou em atender o chamado. Né? Não foi porque os seus discípulos estavam apenas com medo de voltar para a Judéia, porque eles estavam, né? Eles estavam com medo do apedrejamento, muitos judeus queriam apedrejá-lo, né? E isso está sendo explicado também no versículo 10, que era a festa da dedicação. Jesus estava no templo de Salomão e muitos judeus cercaram ele para poder ele dizer: diga quem você é. Você é o Messias? Você é o enviado de Deus? Então, né, eles estavam com medo de Jesus ser apedrejado. Eles também estavam com medo não só disso, mas de morrer com ele também. Né? Então Jesus preferiu, né? Isso, Ficar ele calado, resguardado as suas obras. e mostrar as Ele obras. dizer que ele era o Cristo, o Messias. E o medo dos discípulos, eles imaginavam o seguinte: se nós somos seguidores de Jesus, Nós no momento padeceremos também, né? Se apedrejaram a Jesus, vão apedrejar a nós também, né? Exatamente. Era Então, como se Jesus estivesse blasfemando, né? Entre aspas. Entre dizer que ele era Para os Jesus fariseus, Cristo, né? ele estava Isso, blasfemando. porque Ele era o eles estavam- Messias, ele estaria blasfemando eles estavam querendo justamente pegar Jesus numa falha, para prender ele, para poder matar, prender e matá-lo, até né? matar. Mas, como eu falei, enxergamos as circunstâncias humanas e esquecemos das providências de Deus. Só que a reação dos discípulos, né, foi contrária à determinação de Jesus. Então, eles apresentavam com um motivo de perigo, que todos correriam voltando para uma região onde haviam pessoas determinadas a matar Jesus. Só que Tomé, no versículo 16, Tomé disse o seguinte: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, né? Vamos nós também para morrermos com ele. Na verdade, Tomé acreditava no Senhor, assim como os outros. Mas eu acredito que nem eles ainda precisavam ver alguma coisa para crer definitivamente, porque eles ainda estavam cercados de medo. Eles ainda não tinham a plena confiança no Senhor. Eles ainda não tinham plena confiança em Jesus.
o próprio Tomé, ele animou, né, seus companheiros a irem. Mas foi pessimismo. Mas ele estava no pessimismo Vamos também. Ele Vamos estava também. achando que ele ia realmente Que ele ia padecer. morrer, né? Que ia Poder padecer lá padecer. com Jesus. Eu acredito De qualquer que forma, a gente entende assim, que foi um momento de declaração de fidelidade. Não vamos deixar ele sozinho, não. Ou de obediência, De obediência. Vamos também, quer dizer, é uma fidelidade misturada com certo Pessimismo. pessimismo, né? Ou seja, a gente- Certo receio, vamos, né? vamos também, né? Agora, nós vamos, né? Mas quando chega lá, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que eles tinham aquele pensamento mais terreno, eles ainda não tinham aquela plenitude do reino, do que é o reino de Deus. Isso. Eles ainda não tinham o conhecimento da plenitude do poder do Messias. Como nós hoje, né? Como Sentimos medo muitos de hoje tantas sentimos coisas. medo, exatamente. Né? Então, quando... E Jesus ouvindo isso, né? Vendo isso neles, que era a falta de fé, que leva as pessoas a imaginar perigos e acaba não tendo discernimento das coisas que nos cercam, né? E acabam, infelizmente, esquecendo das providências de Deus. Com certeza. Né? E isso acontece também no nosso meio hoje. Você vê que, ó, quanto tempo aconteceu isso. E eles tinham Jesus do lado deles ali, né? Do ladinho deles ali. E hoje nós vemos Jesus pelos olhos da fé, né? Por esses olhos da fé. Exatamente. E nós temos a convicção do Espírito Santo que Ele é real e que Ele é o nosso Senhor. Entendeu? Então, eles ainda não tinham aquela, como posso dizer, aquela confiança ainda, aquela firmeza. Exatamente. Isso. Eles ainda não tinham aquela a firmeza. plena confiança. A né? plena confiança em É, Jesus. tanto é que quando, olha, Lázaro morreu, né? Pronto, então já morreu, não precisa mais ir mais não. Não Porque precisa mais em parte foi um alívio, né? Ó, assim, então já morreu, já está morto. Na verdade, eles já tinham vindo de lá apedrejados, né? Eles já tinham passado um sufoco, naquele lugar. Eles já verdade. tinham saído de lá. E por conta da doença de Lázaro e da mensagem que as suas irmãs enviaram para Jesus, ele teria que voltar, porque Teria Jesus que estava voltar. decidido a ressuscitar. Eles teriam que voltar para aquele cerco cerco que onde eles eles foram já tinham expulsos. sido expulsos. É. Onde praticamente eles tenham sido apedrejados, né? Saíram já naquela Exatamente. situação, né? É verdade. E a gente pode ver no versículo 14 e 15 que Jesus então diz claramente para eles que Lázaro está morto, né? Porque até então Jesus ele falava que Lázaro dormia. Mas na concepção deles, ele entendeu que, se Lázaro está dormindo, então não precisa da gente ir lá. Eles estavam realmente pensando que ele estava naquele sono físico, né? Que ele estava dormindo. Só que Jesus aqui estava falando de morte. Ele se referiu a dormir como morte. Assim como ele usou também essa expressão com a filha de Jairo, em Mateus 9, 24. E em Atos 7, 60, depois que Estevão ele foi cruelmente apedrejado, o texto fala que ele adormeceu. Adormeceu. Não é isso? Né? Em 1 Tessalonicenses também, né? 4, 13 a 15, Paulo fala sobre os que dormem no Senhor. Em 1 Coríntios 15, 6, olha quantas referências, né? Referência. Paulo sobre a diz expressão sobre... dormir na Exato. Bíblia. Paulo diz sobre os que testemunharam a ressurreição de Jesus e alguns deles já dormem. Mas o que é esse dormir para nós hoje, que estamos vivos aqui? Esse dormir para nós hoje é esperar no Senhor o cumprimento da sua palavra, da ressurreição de vida eterna. Quando vamos morar com Ele em sua glória e compartilhar a glória de Jesus. Né? Porque essa expressão dormir, para nós hoje, e para os discípulos também naquele tempo, quando alguém está dormindo, alguém está descansando. Isso. Né? É como se aparentemente estivesse morto e está descansando, mas vai acordar. Não é? E essa expressão aqui que Jesus usa, e essa referência na Bíblia, é para mostrar para nós que quando nós morrermos, quando deixarmos este mundo, não é? Então, estaremos dormindo no Senhor. Por que estaremos dormindo no Senhor? Porque quando o Senhor vier, não é?
buscar o seu povo, a Bíblia diz Eles que que creram. os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, nós nos levantaremos do sono, despertaremos do sono, porque, na verdade, os que morrem em Cristo, eles estão a morte física, eles estão dormindo no Senhor, porque seremos, né, ressuscitaremos E com um o fato Senhor. muito curioso que eu vejo, que eu presencio, né, em muitos sepultamentos, né? E quando a gente fala aqui, principalmente as pessoas que nos assistem, que até de outra ordem religiosa, que tem outro pensamento, não é criticando, mas é esclarecendo para vocês o que a palavra de Deus nos quer revelar. Com certeza. Porque temos isso aqui como um manual de ordem e fé e da verdade, né? Então, quando a gente fala, nós não estamos criticando, não. Mas, porque eu vou falar uma coisa aqui, o que eu acho curioso em alguns sepultamentos é quando a pessoa morre, que diz assim, que Deus te coloque em um bom lugar. É isso que a irmã falou. A quem a gente pode atribuir? Aqueles que dormem no Senhor. No Senhor. Aqueles que em vida Aceitaram escolheram Jesus. Jesus Andaram com Cristo. Jesus. Andaram Então, com quando a Jesus. gente escuta, que Deus te coloque em um bom lugar, queridos, que a gente saia um pouco dessa ignorância. Porque para escolher o bom lugar, nós temos que escolher esse bom lugar em vida. O Lázaro tinha escolhido. Exatamente. Era servo do Exatamente. Tão A certo prova aí. assim, que Lázaro em vida escolheu o melhor caminho, ou melhor, o caminho, que é Jesus. É. Né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, aquele que em vida escolhe esse caminho, segue por ele, não se desvia até o final, esses são os que dormem no Senhor. Dormem no Senhor. Então, essa expressão, né, que Deus te coloque em um bom lugar, ninguém pode escolher o lugar por você. Ninguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Ninguém tem condições. Isso é impossível, alguém escolher esse lugar para você. Então, você, em vida, tem que escolher este lugar pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Altíssimo, ao único que é digno de receber, né? A honra, a glória, o domínio e a exaltação. E viver Não para depende nem Ele. de Deus, né? Depende de nós mesmos. Exatamente. Então a gente conclui De que nós mesmos. o dormir é referência à morte, que Jesus deixou isso bem claro na explicação que deu aos seus apóstolos. E a respeito de Lázaro, e nada tem com o sono da alma, né? Que é a destruição da alma, como algumas religiões apontam, que não tem apoio nas escrituras sagradas, né? Não Pois tem é. fundamento bíblico. Só que depois da morte segue-se ao juízo, como Exatamente. é bem claro na palavra de Deus. E por essa razão que Jesus fez questão de esclarecer para eles, Lázaro dorme, né? É para que eles entendessem. Então, observem que esse ensino de Jesus é um ensino sequencial, né? E ele, como eu sempre gosto de me referir, Jesus se apropriava muito, né, da realidade que ele estava vivenciando com as pessoas, para trazer a luz ao conhecimento delas, né? Então, as pessoas aprendiam com Jesus através dos seus ensinos, da realidade que estava sendo vivenciada, não é, irmã Edilene? Por isso, então, que Jesus vai ao Mesmo encontro... que ele não fazia, ele poderia ter feito um milagre de onde ele quiser, os milagres. Exatamente Mas ele isso. queria Ele sempre de perto. fazer próximo E de às perto, pessoas, e justamente com pra as poder que pessoas, as pessoas testifiquem, né? para que Testemunho. cresça nele, realmente. É Exatamente. verdade. Por isso que ele ele vai ao encontro, né, Edilene? É. Ele vai ao encontro de quem? Com as duas, com Ah. as irmãs enlutadas. Enlutadas, Né? Marta e Maria. Irmãos, Marta e Maria são as irmãs de Lázaro. E estavam lutadas, né? Por conta do seu falecimento. Mas antes de começar a falar desse encontro, eu quero ler a palavra de Deus. O texto que nós estamos lendo, que é João 11, fala da ressurreição, mas nós vamos ler, eu vou ler do versículo 20 ao 27, que fala desse encontro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tu, quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Alguns desses versículos, a irmã Yonan também já fez alusão, já falou sobre alguns. Mas, irmãos, Marta e Maria, elas fizeram um apelo, um chamado a Jesus. Lázaro estava doente, muito doente, seu irmão, que elas amavam com certeza, um servo do Senhor, provavelmente um irmão maravilhoso, aquele que tomava conta delas, o irmão, o homem da casa. Então ela fez esse apelo, esse chamado, que foi praticamente um apelativo mesmo. Teu amigo que tu amas, venha Jesus, venha para poder dar a cura a Lázaro. Jesus, ele estava, queridos, decidido realmente a ressuscitar Jesus. A Lázaro. Jesus estava decidido a ressuscitar Lázaro. Mas Jesus, ele recebeu a mensagem de suas irmãs. Mas ele não respondeu às mensagens logo. Ele não foi logo para o lugar. Ele não enviou resposta alguma. Tem um propósito, né? Ele ainda ficou alguns dias no local que ele estava. Era propósito de Deus não mandar logo uma resposta. Não, logo Jesus poderia até ter curado Lázaro de onde ele estava. Mas não era propósito dele. E isso aí, irmãos, dele não ter dado essa resposta logo, não significa que o amor de Jesus fosse menor do que o que é por Lázaro e por suas irmãs. Assim também é com cada um de nós. Nós somos imediatistas. Nós, quando pedimos uma coisa ao Senhor, nós queremos ser logo atendidos. Nós, muitas vezes, não acreditamos no milagre, por conta até de uma demora. Não acreditamos que Deus vai nos responder. Mas Deus nos responde, Deus não nos deixa de amar, porque Ele não nos respondeu na hora que nós desejamos, na hora que nós achávamos que Ele tinha que responder. A falta de resposta de Jesus não é um termômetro para ferir o seu amor por nós. O amor de Jesus é independente das suas respostas, de responder, ou de ser um sim, ou de ser um não. Ele nos ama independente de qualquer situação, de qualquer dificuldade que nós estejamos passando ou venhamos a passar. Porque não é porque cremos em Jesus, não é porque aceitamos a Jesus, não é porque vivemos lado a lado com Jesus, como Marta, como Maria, como Lázaro viviam, que nós vamos deixar de passarmos por dificuldades, por doenças. Com certeza. Pelo que Lázaro era, o servo do Senhor, o amigo de Jesus, como Yonan falou, a casa onde Jesus gostava de estar. Jesus tinha intimidade. Jesus tinha intimidade. Jesus amava essa família. Não era também do nada. Jesus tinha uma afinidade com eles. Jesus tinha afinidade com eles. Jesus gostava dessa família, como também ama cada um de nós. Amém. Essa família está sendo aí mostrada, mas para dizer que Jesus também nos ama. Exatamente. Assim como Ele ama Lázaro, ama Marta, amava Maria, Ele também nos ama. Ele ama aqueles que fazem a sua vontade. Jesus é o Senhor da família. Jesus Estamos falando de família. Jesus Jesus é o Senhor da família. É muito complicado, irmãos, quando nós vemos assim, quando nós acreditamos, entendemos que o amor de Jesus vem apenas através de respostas que nós queremos receber. Não é? É muito complicado pensar dessa forma, só através de um socorro, através da hora que nós pedimos. Não, o amor de Jesus ele não pode estar subtendido a isso.
Ele não pode. Ele muitas vezes, ele está subtendido, aliás, a um silêncio. Há um silêncio naquele momento. Né? Mas no tempo certo, no momento certo, Deus nos responderá. E com certeza, seja positivo aos nossos olhos, negativo, mas será a melhor resposta. Aí no texto diz assim: Marta, ao saber que Jesus se aproximava, correu ao seu encontro e diante dele professou sua fé. Ela reconheceu que Jesus tinha poder para ter curado Lázaro, se estivesse presente quando ele adoeceu. Ela também reconheceu que mesmo ele estando morto, Jesus tinha poder para agir. Né? Ela demonstrou que cria na ressurreição do último dia, quando Jesus a consolou, afirmando que Lázaro ressuscitaria. João 11, 23, são os versículos todos que eu já li. Mas, irmãos, Marta, ela tinha fé, assim como Maria. Ela tinha. Ela era uma mulher de fé, as duas. Mas Marta, ela estava fazendo como muitos de nós, né? Mesmo servindo a Deus, mesmo amando ao Senhor de todo o coração, ela estava colocando a sua fé, digamos assim, talvez num lugar errado. Aí vocês vão dizer assim: como assim? Num lugar errado, se ela está dizendo que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor curaria. Ela tinha fé em Jesus, que Jesus curaria. Mas ela, naquele momento, ela não estava crente de que Jesus iria curar lá, iria ressuscitar Lázaro. Porque, aos olhos de Marta, como aos nossos, ela não via como que Jesus iria ressuscitar um morto que já estava 4 dias sepultado. Era aquele pensamento mais limitado, mais terreno, tipo, morreu, acabou, não tem mais jeito para Jesus. Não tem mais jeito para Jesus. Ela achava isso. Né? Aí ela só pensava que Jesus estava ali e que Jesus poderia ressuscitar ele, como é a sua promessa. Na promessa de último dia. De último dia de ressuscitar a todos aqueles que morrerem com Cristo Jesus. Isso, né? exato. Com ele. Então, Marta, ela estava conjugando a fé. Isso é uma interpretação minha e de alguns, né? Eu já vi, inclusive, pregações que as interpretações são diversas, né? Com relação ao texto, a esse texto maravilhoso. Mas eu vejo assim que Marta, ela estava conjugando a sua fé num tempo errado, porque ela estava conjugando a fé em Jesus, quando ela diz assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está conjugando a sua fé no passado, né? Porque Jesus chega para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. E ela diz: se tu estivesses aqui, Jesus estava ali. E ela está colocando o verbo no passado, né? O verbo ter no passado. Se tu estivesse, Senhor. Né? Marta, ela não estava entendendo que Jesus, como a ressurreição e a vida, ele estava ali e ele poderia dar vida a Lázaro. Ele poderia sim fazer como ele fez. Eles já tinham presenciado alguns milagres de Jesus, Já tinha presenciado, mas ainda não tinham visto a ressurreição. Jesus dá a vida, não é? Dá a vida a alguém. Por isso o propósito de Jesus. Né? A questão da filha de Jairo, também a viúva de Naim, né? O filho da viúva de Naim, diz que ele já estava morto, mas Lázaro, gente, foi um milagre, como diz aí o texto, um milagre esplêndido, uma coisa assim, porque ele já estava enterrado. Porque no caso da filha de Jairo, né, foi no mesmo dia que Jesus chega e ressuscita a filha de Jairo. Mas nesse caso aqui de Lázaro, ele já tinha 4 dias de sepultado, não é? Já cheirava mal, o corpo já estava em decomposição. E aí que eu creio que por isso até que Jesus ficou mais aqueles dias, né? Ele poderia ter ido logo, mas ele ficou naquele lugar até ir a Betânia, lá onde as irmãs de Lázaro estavam, porque ele queria realmente que passasse mais uns dias, que era para elas e os demais verem que realmente Jesus, tem o poder de ressuscitar. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Podia ter 1 mês de morto, podia ter 1 ano de morto, podia ter quanto tempo fosse. Jesus, ele tem condições, ele tem poder para ressuscitar, para dar vida, porque ele é a ressurreição e a vida.
E aí, irmão, Jesus resgata a fé de Marta, né? E Jesus resgata a fé de Marta do passado e a fé do futuro. Jesus mostra para Marta que ele é o presente e que através do presente também ele é o Senhor, ele é o Deus de ontem, o de hoje e será para sempre. Mas ele está dizendo para ela, eu estou aqui, né? Eu sou o presente, eu sou também o futuro, Marta. E nós também podemos ver em diversos lugares da Bíblia que Jesus diz assim, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a videira. Ele não diz eu fui, nem eu serei. Então é presente. O verbo ser aí está conjugado no presente. Não está dizendo eu fui, isso nós já sabemos. Né? Sempre, nos nossos cultos sempre há essa fala de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? Mas quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é hoje. E é para sempre. Ele é para sempre. Que ele foi, mas que ele é e ele será eternamente. Então, nós precisamos ter em mente esse eu sou. Né? Pode ter a maior fé do mundo, mas se nós ficarmos pensando, muita gente fica, porque eu podia ter feito dessa forma, eu poderia ter aceitado Jesus antes, eu poderia ter casado com outra pessoa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter sido desse ou daquele jeito. Não, nós temos que ver o hoje. E Jesus está pedindo, está clamando, a sua palavra diz que nós precisamos crer com Ele e andar com Ele hoje. Né? E por isso também, irmãos, que já estou quase encerrando aqui a minha fala, foi falado também com o Yonan, Jesus ele não foi sozinho para ressuscitar Lázaro. Né? Ele animou os seus discípulos, como já foi dito. Ele chegando lá, encontrou Marta, foi quem ele primeiro encontrou. E logo após chega Maria, com mais algumas pessoas que estavam lá com ela, consolando Maria. Né? E Jesus também animou tanto Marta como Maria, como todos aqueles, para irem com ele até o sepulcro. Inclusive, ele disse, vamos lá, em outras palavras, né? Vamos lá para vocês me mostrarem onde está o corpo. Irmãos, Jesus sabia onde estava o corpo de Lázaro. Né? Jesus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não precisava pedir para Marta nem Maria levar ele até o local. Mas ele pediu, sabe por quê? Eu entendo que esse trajeto dele, com os seus discípulos, com Maria, com Marta e com mais aquelas pessoas que estavam com Maria, que vieram com Maria, é porque Jesus está dizendo assim, andem comigo. Sim. Caminhem comigo. E verás a glória de Deus. Caminhem comigo, só assim tu verás a glória de Deus. Caminhem comigo, porque assim vocês terão o reino de Deus, terão a salvação eterna. É verdade. E a gente vai encontrar aqui a questão do milagre, o milagre da ressurreição. Queridos, a ressurreição de Lázaro é talvez o mais empolgante milagre do ministério de Jesus, né? Porque foi uma coisa assim fantástica, certo? Então, e mais empolgante pelas circunstâncias, pelos ensinos a ele associados e pela mensagem de vida, de esperança que ele passou para os seus discípulos. Interessante que essa ressurreição de Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, foi testemunhada não somente pelos discípulos, como a irmã Edilene falou, que ele tinha levado os seus discípulos para que eles testemunhassem, né? E ali estava Maria, Marta, ali era interessante. Observem que o texto diz assim, a aldeia de Marta e Maria, isso. Quer dizer, era um lugar, a referência assim, a aldeia de Marta e Maria, porque eram pessoas de um certo destaque naquele local. Sim. Quem sabe se não eram pessoas assim muito amáveis, pessoas que ajudavam as outras, que serviam as outras, pessoas bem conhecidas. E observem que quando Jesus chega, e Jesus vai ao encontro quer dizer, Marta vai logo,
Marta como sempre, né? Ela saiu logo para encontrar-se com Jesus. Maria ficou aonde? Em casa. E quem estava com Maria? Os seus vizinhos consolando. Então, quando Jesus chega ali, encontra aquele quadro, acha aquilo bem interessante, né? Então, obviamente, nos dá a entender que Jesus vai, abraça Maria, né? Quem sabe se Maria não ficou de um lado de Jesus e Marta do outro, ele abraçou as duas, para dizer assim, fiquem tranquilos. Eu estou aqui com vocês. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai a um sepultamento, a gente procura abraçar alguém bem próximo da família, para expressar esse sentimento de pesar. Não é? E Jesus, então, faz isso. Mas interessante, irmãos, que Jesus também, ele mostra para os seus inimigos que ele também é o Senhor da vida, né? Que para eles entenderem que Jesus, como Filho de Deus, que ele tem poder sobre a morte, que ele é a vida. Então, nessa festa da dedicação, haviam desafiado a Jesus quando ele disse que ele era o Filho de Deus, o Messias. E eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, para o seguinte. Está em destaque aqui na nossa revista, na página 19. Olha que coisa linda. Jesus é a essência e a causa da vida. Ele é o agente poderoso que anula a morte, que rompe suas cadeias e dá vitória à vida. Ele é o Senhor da vida e derrota a morte. Amém. Então, Jesus vai com os seus discípulos para aquele lugar. Ele chega ali. Interessante notarmos, irmãos, que ele convida Marta e Maria para irem com ele ao lugar que haviam sepultado a Lázaro, certo? E interessante que eu gosto muito dessa expressão que está aqui no capítulo, quando Jesus diz para Marta, o que eu faço, não sabes tu agora, saberás depois. Né? Ou seja, acalme o seu coração, espere. Jesus demorou com um propósito, certo? Então, o que eu faço, não sabes tu agora, saberás muito depois. Né? Então, o que Jesus estava fazendo para Marta, disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Calma. Você vai saber, você vai entender por que eu demorei. E Madeleine fez uma referência assim, fantástica, mostrando o seguinte, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos imediatistas, nós sempre queremos para ontem. Não é? A situação é agora, mas a gente queria para ontem, não é? Do nosso jeito. Mas o momento de Deus não é o seu momento, meu irmão. Não é o meu momento. O melhor momento é o dele, porque a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. Esse momento que estamos vivendo agora, irmãos, Deus é tremendo, Ele está permitindo para que no futuro a gente diga assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós ficássemos em nossa casa. Tinha muita coisa que eu precisava rever com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, não é? E Madeleine repartindo comigo essa semana, ela disse, Gel, está sendo tão bom, eu estou ficando em casa, está sobrando dinheiro, está tendo tempo, nós estamos tendo tempo, eu estou arrumando a minha casa, eu estou preparando comida, está sendo muito bom, está sendo agradável. Eu posso imaginar, Madeleine, a alegria do seu marido chegar, encontrar você em casa e vamos embora comer junto. Que coisa gostosa. No grupo da família, né, colocaram inclusive isso, né? Que eu, Geis e outros, meus sobrinhos, estavam doidos para acabar a pandemia para a gente ir para a rua, né? Medir rua. Porque, né? A gente vai estar em Nazaré, Santo Antônio. Gostamos sim. Mas aí eu falei para eles, eu disse, eu creio que depois dessa pandemia, eu não serei mais a mesma. Porque está sendo bom. Eu já me acostumei a estar em casa. Né? Economiza-se
dinheiro, cartão baixa, né, irmão? Cartão baixa. E outras coisas mais, a pensão, a casa, a família, né? E a gente faz coisas que a gente nem Então, imaginaria, né? que fosse é fazer até com bom os falar familiares. nisso, porque é um momento até da gente estar trazendo, né, o momento atual, a pandemia, o Covid. Claro que nós não queríamos estar passando por isso, né, de jeito nenhum, de forma alguma, vendo tantas vidas sendo ceifadas. Mas, não digo que seja propósito de Deus, mas eu creio que depois, a permissividade de Deus está acontecendo para que depois disso, né, muitos que não buscavam a Deus, estão buscando mais, né? Estão andando mais com Jesus. Aí eu acabei de falar no texto que eu estava explicando. Deus quer que nós andemos com Ele. Então, esse está sendo um momento. Eu tenho lido mais a Bíblia, já tenho lido mais a Bíblia. Já né? até ultrapassei os Hoje capítulos do entendeu? Em outro momento, mesmo com um pouco de resistência de estar aqui hoje, eu ia ter mais resistência ainda, porque eu não tinha tempo, né? Saindo para então, em tudo, a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Então, nós vamos passar por essa pandemia, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. E vamos ter vitória. E o que acontece é que a gente vai encontrar no versículo 38 em diante, que Jesus convida eles para irem ao túmulo, né? E Jesus então ordena: tirem a pedra. Né? E Marta ainda reluta, né? Senhor, já cheira mal? Já tem, né? 4 dias, mesmo que já tivesse colocado muitos aromas, não é, do corpo, porque o sepulcro, que era cavado na pedra, então colocava uma pedra por fora, então não vedava plenamente como as sepulturas de hoje. Por isso que se levava aroma, não é? E Jesus, então, diz para ela: não te disse, ou não disse a você, que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque isso não era um trabalho para ele. Ele manda que tire a pedra, porque isso é trabalho para o homem. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não faz. Então, tiram a pedra e Jesus, então, louva a Deus, agradece a Deus. Ele diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E Jesus, então, clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. Ou seja, é redundante, quer dizer, saia, porque venha para cá, certo? Então, Lázaro sai e Jesus então diz assim: olha, agora desatem, né? Tirem as cordas deles, né? Tirem as amarras e deixem que ele vá. Então, por isso, prometeu às irmãs Jesus prometeu às irmãs de Lázaro que o ressuscitaria. Além disso, prometeu que todos os que crescem nele venceriam a morte. Essa promessa faz a diferença do verdadeiro cristianismo como a suprema religião, certo? Crendo no Senhor Jesus, não é verdade? Então, o maravilhoso milagre acontecido em Betânia produziu divisão dos judeus em 2 grupos. Aqueles que creram realmente em Jesus. Interessante que toda vez que Jesus realizava milagres, meus amados irmãos, a gente observa que alguns creem nele, mas muitos não creem. E a Bíblia sempre deixa claro assim: e muitos creram nele. Por que não diz assim, e todos creram nele? Porque até hoje acontece isso. Muitos creem em Jesus e muitos não creem. Então, os que não creram foram exatamente aqueles que foram denunciar de Jesus aos fariseus, né? E também aos principais dos sacerdotes, que resolveram que não podiam deixar Jesus continuar agindo. Que absurdo, não é, irmã? E a gente pode perceber aí que, na verdade, os fariseus, né, alguns desses judeus, mas principalmente, né, os sacerdotes, né, que era responsável
pela lei, né, pelo templo, eles estavam se sentindo coagidos porque eles não queriam perder o quê? A autoridade, A autoridade. e o poder que ele tinha sobre o povo. Né? É Então, o verdade. medo deles... Então, eu chego até a pensar também que eles acreditavam em Jesus em parte, como... Porque, o que é que ele diz aqui? Qual é a preocupação deles? Vamos silenciar Jesus, porque ele está fazendo milagre demais. Mas, Então, eles reconheceram realmente que Jesus fazia milagre. esse homem não pode continuar, não. Esse homem não pode continuar. Ele vai tomar porque o senão poder, vai sobressair desbancar a aí. gente. Eles acreditavam, com só que não era a certeza. intenção de Jesus, né? Exatamente. Foi, né? Então, aí eu pergunto, o que querem os homens de poder? Mais poder. Eles queriam poder, poder e poder. Eles não queriam perder o controle do povo, eles não queriam perder o controle do templo, principalmente para os romanos daquela época, né? Então, eles tinham aí duas coisas: medo de perder o controle do templo, do povo, e de que os romanos destruíssem o país deles. Porque eles, de certa forma, todos eles se sentiam ameaçados pelo rei Jesus. Né? Eles se sentiam ameaçados por Jesus ser rei, porque muitos judeus já tinham ele como rei dos judeus, né? Rei do povo. Né? E eles precisavam entender isso, como diz João 3,19, diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não é isso que a gente vê hoje, né? Pessoas que aceitam Cristo, que começam a seguir os passos do Senhor, de repente aparece alguém que nunca lhe ajudou, nunca fez nada. Você agora é crente? Você agora está lendo a Aí Bíblia? começa a perseguição. Aí começa a perseguição. Infelizmente, e foi isso que aconteceu no tempo de Jesus. E a ressurreição de Lázaro ficou sendo, através de todos os tempos, motivo para o fortalecimento da fé e do revigoramento da esperança dos servos de Deus que aguardam o cumprimento das suas promessas. A ressurreição de Lázaro provou que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Verbo que fez carne, quer dizer, a palavra. A palavra, antes era a palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória e poder, e que ele é o doador da vida, pois é o Cristo, o sustentador de todas as coisas, e ele é o Salvador. O Salvador. Não é, irmã Edilene? E agora, irmã Edilene, o que a gente vai aplicar para a nossa vida aí? Sou eu, hein? É, sim. Não, e eu não. Aqui. Jesus é Salvador compassivo. Embora tendo poder para ressuscitar Lázaro, diante do sofrimento das irmãs Marta e Maria, ele também chorou. Jesus é sensível a nossos sentimentos, anseios e angústias e problemas. Podemos recorrer a ele em nossas aflições. Isso daqui também nos remete a crer que, como ele veio, né, em forma humana, então ele veio sentindo tudo, né, que nós sentimos hoje. Por isso que ele nos entende. Por isso também que ele veio nos oferecer o arrependimento. Embora ele nos entenda, isso não quer dizer que ele aceite o nosso pecado, que ele aceite o nosso erro, mas que ele veio nos oferecer a chave, que é o arrependimento, né? Por isso que ele é tido como um Salvador compassivo, né? Ele nos entende, né? Isso. E também, quando fala assim, que ele chorou, estávamos conversando, né, anteriormente aqui, com a irmã Gervalinda, a irmã Edilene, que esse chorou de Jesus possa ser que ele tenha chorado também pelas pessoas que não creram nele. A incredulidade, a dureza do coração de muitas pessoas, né? Porque como diz aqui a palavra que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Quer dizer, quem é a luz do mundo? É o Senhor Jesus. Então, ele é a luz, ele foi rejeitado por muitas pessoas. Então, acredito aí que esse chorou dele tenha sido também até pela perdição dessas pessoas. Incredulidade não creram das nele. pessoas. Até mesmo, não descartamos de que Jesus também, como ser humano, era sensível à dor das pessoas. E com relação a pensarmos também que ele chorou por causa da incredulidade, porque, irmãos,
Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Sim. Entendeu? Ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Então, esse choro nós analisamos de duas formas. Por ele ser também compassivo com as dores das pessoas, com o sofrimento das pessoas, e também pela incredulidade delas. O 2 diz que não há obstáculos que impeçam a manifestação do poder de Jesus. Embora Lázaro tivesse morrido há 4 dias, o Senhor o fez reviver. Nossa ressurreição no último dia está garantida. Não há obstáculos para a manifestação do poder de Deus. Né? Amém. Desde quando Deus, ele diz, eu sou a ressurreição. Né? Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então, Deus é o Senhor da vida. Não há obstáculo. Mas nós temos, sim, uma condição, que é a condição de caminharmos com Jesus, de estarmos fazendo a vontade de Jesus, até o fim, de estarmos praticando os seus ensinamentos, vivendo segundo a sua palavra, até o último dia de nossas vidas. E por isso, como a nossa irmã também, Onan, fez questão de enfatizar a princípio, nós precisamos aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas e daí para frente continuar obedecendo a Ele, crendo nele e obedecendo os seus ensinamentos para que possamos, no final, alcançarmos a salvação eterna, que é o grande propósito de Deus ao enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O terceiro ponto, que é a conclusão também, diz o seguinte: irmã de Nalva, eu me lembrei de você, viu, minha querida? E coloquei aqui forte, porque sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que pode dar a vida eterna a quem nele crê e a ressurreição no último dia, deixamos que tantos partam para a eternidade sem conhecê-lo. Irmãos, isso aqui, irmã de Nalva, isso é forte, como você diz, né? Realmente, irmãos, o que é que estamos fazendo que não estamos anunciando a palavra de Deus, não é? Pregando a palavra. Aqui, por exemplo, nesse momento, nós estamos com a palavra de Deus, ela é uma faca com uma faca de 2 fios, nós estamos dando a palavra, mas também estamos apelando para as pessoas que nos ouvem nesta manhã. Essa gravação vai alcançar, pois é, que ainda não têm um compromisso com o Senhor, que tenham um compromisso, que aceitem Jesus como Salvador. A preocupação de Jesus é que as pessoas se arrependessem dos pecados, que entendessem que Ele é a vida, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a salvação. Só através dele alcançaremos a salvação. Mas aí, irmãos, agora é um apelo para nós, para mim, para cada um de nós. O que é que estamos fazendo? Estamos levando a palavra de Deus para as pessoas, o ID. Olha como Jesus fazia. Ele aproveitou o momento, ele não perdia a oportunidade para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus, já que ele era instrumento de Deus a este mundo. A garantia de vida eterna e de ressurreição para todos, sim, para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa garantia deve produzir em nós 2 atitudes, no mínimo 2 atitudes. A primeira, gratidão a Deus pelo seu amor, não é? Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Então, essa gratidão pelo amor de Deus em ter enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados. Esse reconhecimento e depois consagração a Ele, não é? Essa consagração que deve se manifestar em anunciar Jesus a todas as pessoas, mesmo que nosso testemunho traga incompreensão, desprezo, perseguição, mesmo que venhamos a ser perseguidos, odiados, zombados. Quantas pessoas até nos evitam, porque sabem que nós vamos falar do amor de Deus. E até de conversar certas coisas, porque a gente sempre enfatiza o que a palavra de Deus diz, né? Então, muitos já se esquivam, mas a gente tem que dizer. Mas nós não podemos deixar de falar
do que temos visto e ouvido. E nesta manhã, que lição maravilhosa, que lição fantástica, não é? Para não chegarmos com mãos vazias, né? É verdade, né? Jesus como o Senhor da vida, não é? Que experiência maravilhosa. E podemos imaginar o que foi a partir daquele momento ali. O que se tornou para o lar de Marta, Maria e Lázaro. A gente pode imaginar assim, agora que Lázaro não largava mais de Jesus, né? Agora que Maria e Marta, meu Deus, plenamente. Né? Plenamente. E como elas ficavam assim, ai, meu Deus, olha, Jesus que deu a vida de novo ao meu irmão. Eu posso imaginar quanto essas mulheres beijavam e abraçavam aquele irmão, porque agora ele já tinha voltado, né, para estar de novo com elas. Meus irmãos, que coisa perfeita, né? Jesus é perfeito, não é? Que gratidão, não é? Como agradecer ao Senhor pelo bem que tem feito a mim, não é? Pela fidelidade do Senhor, a Ele a glória, toda a honra e todo louvor pelos séculos dos séculos. Jesus é o Senhor da vida. Queridos irmãos e todos que nos ouvem nesta manhã, nunca fique desesperado ou desesperançoso do que Jesus pode fazer por mim e por você. Ele é o Senhor da vida. Ainda que alguns digam, não tem mais jeito, para Jesus tem. Porque até uma pessoa depois de morta, o Senhor pode ressuscitar, porque Ele é o dono da vida. Amém. Amém. Você crê, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Como Jesus perguntou, né? Crês tu nisto? Crês tu nisto? Né? Madilene, vamos encerrar orando? Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesse momento, ó Deus, onde já te louvamos, te glorificamos, onde, ó Deus, aprendemos mais de Ti, ó Deus, onde as pessoas também que estão nos ouvindo, ó Deus, aprenderam também um pouco mais de Ti. E que, ó Deus, que não fique somente em aprendermos, mas que possamos, ó Deus, verdadeiramente colocarmos em prática na nossa vida todos esses ensinamentos. Que possamos ter gratidão por Jesus, seu Filho amado, ó Deus, ter morrido na cruz pelos nossos pecados e hoje Ele ser a ressurreição da vida. Amém, ó Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. Que, ó Deus, possamos andar cada dia mais e mais nos caminhos do Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, ó Deus, para que um dia possamos alcançar o grande propósito de Deus ao enviar seu Filho amado, que é a salvação eterna. Amém. Muito Jesus. Obrigado, Senhor Obrigado, Deus, por tudo. Senhor. Muito obrigado pela nossa vida, muito obrigado pelas nossas famílias. Amém, e continua Jesus. nos abençoando e nos guardando e nos livrando, Pai, de todo e de qualquer mal. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, recebam o nosso caloroso abraço. Obrigada, irmã Edilene. Obrigada, irmã Yonan. Deus continue nos abençoando. Que tenhamos um almoço, né? Tranquilo, um almoço gostoso, uma tarde de descanso. E à noite vamos ouvir o nosso querido pastor, né? O Wilson, que já esteve aqui conosco. Não sei se os irmãos, muitos devem lembrar dele, né? Que ele esteve aqui com a irmã Eunice, que nos deu o privilégio, né, de trazê-lo aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus. Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Viu? A pregadora foi muito boa, viu?